Papo Mineiro hoje, numa prosa de ciências, com o matemático e professor Leopoldo Grajeda, com pós-graduação na New York University, cientista de dados da GAVB Consulting, que é do Grupo Boticário, e professor de finanças da PUC Minas. Também administrador de carteiras com notório sabor reconhecido pela CVM. E já são mais de 30 mil alunos ao longo dessas décadas. Seja bem-vindo, professor Leopoldo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, né? Antes de mais nada, agradecer o convite, né, para tomar um papo mineiro aqui, né? E como um bom papo mineiro, vamos sempre tomando um cafezinho também. Com certeza. Você ouviu que o slogan também é tomando um cafezinho. Mineiro não conversa em tomar um cafezinho, comer um queijo ou um pão de queijo. Não é verdade? Pois. Então a palavra é sua. Onde é que o senhor nasceu? Como é que foi essa trajetória? Bom, eu sou mineiro de Belo Horizonte, né? E a vida inteira eu fui criado aqui em Belo Horizonte mesmo, nasci aqui. Quando eu era muito pequenininho, meus pais moravam ali na região do Pampulha. Depois, mais tarde, mudamos para o Santo Antônio, né? E eu estudei no Colégio Marista, que era ali pertinho, no Santo Antônio. E mais tarde, já adolescente aí, né? Eu fiz o vestibular para a UFMG, onde eu estudei matemática, né? Eu sou um matemático puro sangue, né? Eu estudei matemática na graduação e na pós, né? E sempre trabalhei com matemática aplicada, né? Quando eu concluí o meu mestrado na UFMG, eu fiz o concurso e me tornei professor da UFMG. E desde então sou professor universitário, não mais na UFMG, atualmente eu estou na PUC Minas, né, como professor da pós-graduação. Acabei caminhando um pouquinho dentro da matemática aplicada, focando mais na área de finanças, né? E atualmente eu trabalho como cientista de dados, né? Trabalhando com técnicas de inteligência artificial e otimização para o mercado financeiro e para comércio também, né? Muito bom. Né? Então vamos lá. Como é que o senhor chegou nessa matemática? Tinha alguém para inspirar? Era um dom desde criança? Como é que era? Olha, eu sempre gostei muito, né, de matemática e tal. E quando eu estava no ensino médio, eu tive a honra, né, e o prazer de ser aluno do professor Silvimar, né, e que era o professor do Colégio Dom Silvério, também da PUC, né, e depois com o professor Jonas Lachini, que também é um grande matemático, talvez o melhor professor com quem eu já tive aula. E eu gostava muito, pensava talvez em fazer engenharia, né? Porque naquele tempo o pessoal falava assim, poxa, vamos fazer engenharia ou direito ou medicina. Então quem gosta de matemática ia fazer engenharia. E numa dessas eu fui ver uma palestra do professor Márcio Soares, da UFMG, também um fantástico professor, né? E ele falou assim, poxa, existe uma coisa chamada pesquisa em matemática. Eu falei, poxa, mas pesquisa em matemática não é só na física, na biologia, né, nas ciências, que tem pesquisa em matemática também, né? E eu achei isso muito interessante, optei por fazer o bacharelado na UFMG, mas sempre com muito interesse na matemática aplicada, né? Então, logo no primeiro semestre, comecei a fazer iniciação científica na área de programação de computadores. Na época tinha aqueles PCs XTs, hoje são carroças, né? Na época era o melhor que tinha, né? E eu achei aquilo fantástico, né? Gostava muito, acabei trabalhando sempre na área. Eu falo que se na época existisse um curso de matemática computacional, eu teria feito esse curso, mas como ele não existia, eu acabei fazendo ele informalmente. Eu fiz um curso de matemática, um bocado de disciplinas da ciência da computação, né?
E aí acabei entrando por essa área, né? E gosto muito, é muito divertido. Eu gosto muito também de matemática. Desde pequeno, eu adoro os números, né? Isso é importante. E aí, como é que foi essa pesquisa ou essa matemática aplicada? Você também fez matemática na pós-graduação, né? E como é que foi isso, essa questão de caminhar para um cientista de dados? O que acontece é que eu, lá no século passado, né, me tornei professor da UFMG, fiquei como professor da UFMG muitos anos, mas aí, depois que eu passei 4 anos nos Estados Unidos, voltei, né, eu realmente queria fazer coisas mais aplicadas. Então, eu fui progressivamente diminuindo as minhas atividades acadêmicas e trabalhando mais e mais no mercado propriamente dito, né? Muita coisa em matemática aplicada, né? Especialmente na área de engenharia metalúrgica, né? Prestei serviço para o pessoal da Alcoa, da Cesita, da Belgo, né? Que são as nossas metaleiras aqui, né? Quando a gente fala na indústria aqui em Minas, a gente está pensando em indústria metaleira, né? Então, a gente acaba prestando algum serviço e progressivamente foi caminhando também para o mercado financeiro, né? Após a pandemia, né, eu passei, né, recebi um convite para trabalhar na GVB Consulting como cientista de dados, e aí eu passei a atuar majoritariamente nessa área de inteligência artificial, né, que é uma área muito interessante, né? Então a gente consegue fazer aplicações, né, da matemática e num outro nível, né, coisas que antigamente a gente só conseguia fazer se tivesse ali um supercomputador, alguma coisa assim. Hoje a gente consegue fazer com a computação em nuvem, né? Então, acho que a gente tem uma democratização aí da capacidade de processamento que, para a gente que trabalha nessa área de matemática computacional, é muito legal. Conta um pouco para nós como é que diferencia uma da outra. Bom, a diferenciação aí entre a matemática computacional aplicada, né, e a matemática tradicional, porque na matemática tradicional a gente está muito preocupado em provar os teoremas, né, na estrutura teórica da coisa. Não necessariamente a gente se preocupa que aquilo tem uma aplicabilidade prática ali no curto prazo, né? Muitas das coisas que a gente usa hoje foram feitas até como curiosidades matemáticas lá no século XVIII, XIX, né? E ninguém sonhava que aquilo seria aplicável a alguma coisa, né? Então, quando Riemann, por exemplo, desenvolveu a geometria riemanniana, né, que sai daquele postulado euclidiano, né, de só uma paralela passando fora de cada ponto, Riemann nem sonhava que isso se aplicaria a alguma coisa no mundo real, né? Aí depois veio um tal de Einstein e falou assim, não, peraí, o mundo real funciona assim, não é daquele outro jeito que a gente achava, não. Né? Então, às vezes, a matemática pura, ela tem muitas ideias interessantíssimas, mas elas são muito abstratas e muito longe do mundo real, né? E em algum momento, a turma começa a buscar aquelas ideias, né? Então, primeiro, né, os engenheiros, né, começam a ter problemas e começaram a usar matemática com muito sucesso e progressivamente isso foi aumentando. Com os computadores, né, a coisa melhorou muito, né, porque antigamente a gente tinha certas estruturas matemáticas que seriam complicadas demais para você trabalhar manualmente, né, e que hoje são corriqueiras, né? Lá no século XIX, por exemplo, se você tivesse uma matriz 155 por 155 para inverter, você falava, ó, não é por aqui que eu vou resolver o meu problema, porque vou ficar o resto da vida fazendo conta, né? Hoje a gente resolve isso em um segundo, né, ou menos, né, em qualquer computador, né? Hoje
o que a gente tem no bolso, né, nos nossos smartphones, eram considerados quase que supercomputadores aí no século passado, né? Então, a gente já tem aí uma possibilidade muito maior, e aí muito daquilo que estava só na teoria lá no início do século XX, hoje já é colocado em prática para resolver problemas muito interessantes aí das mais diversas áreas, né? Você atua no Grupo Boticário fazendo o quê com essa matemática? Bom, eu atuo especificamente na GAVB Consulting, né? É uma empresa de consultoria focada em técnicas de inteligência artificial, e a gente atende grandes clientes, né? Nosso foco aí são aquelas grandes empresas com faturamento acima de 1 bilhão por ano, né? E que tem problemas que normalmente são problemas que envolvem o chamado Big Data, né? Você tem uma quantidade muito grande de dados, né? E isso precisa ser tratado com técnicas mais modernas para conseguir, né? Principalmente otimizar, né? O que a maioria dos nossos clientes quer é otimizar os seus resultados, né? Fazer as coisas melhor, mais rápido, com menos custo, né? E isso aí nas mais diversas áreas. A gente tem clientes aí da área de energia, do varejo, né? Atualmente, eu especificamente estou trabalhando num projeto para o Grupo Pão de Açúcar, né? Que é uma rede de supermercados com atuação nacional, mas a empresa foca em várias áreas aí diferentes, sempre com essa ideia de trazer o que tem de mais moderno nas técnicas de inteligência artificial, mais aplicado para resolver problemas ali do mundo real mesmo, né, do dia a dia. Isso também acontece, então, na Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores também é um lugar onde a gente tem um volume de dados muito grande, né? Isso. Eu particularmente já trabalho com otimização para carteiras de investimentos há mais de 20 anos, né? E é um dos lugares onde a gente tem um volume de dados muito grande, né? E justamente a contarada que tem para ser feita é muito grande para você fazer na mão ou mesmo numa planilha muito simplesinha, né? Então, hoje em dia, a gente já trabalha com técnicas de inteligência artificial que facilitam muito, né? E permitem tratar esse volume gigantesco de dados para ter insights, né? E fazer coisas muito interessantes, como análise de risco, né? Que antigamente era uma coisa muito subjetiva. Hoje em dia a gente mede risco, né? A gente otimiza risco, coisas do gênero. E aí consegue movimentar e fazer como diríamos assim, as combinações, o futuro mais preciso? Uma das coisas que a gente tem, né, que existe uma área muito grande que é a área de técnicas de previsão, né? Então, em alguns casos, né, a gente consegue fazer uma previsão. Quando você vai, por exemplo, a um supermercado, né, você espera que os produtos que você procura estejam lá na prateleira. Então, alguém tem que ter pensado nisso antes para o produto já estar lá esperando o consumidor, né? Se o gerente ali do supermercado tiver uma previsão muito ruim, vai faltar ou vai sobrar demais, isso é complicado, né? Isso. Então, nesses casos, a gente usa técnicas de previsão justamente para você ter uma probabilidade melhor, né, de atender ao cliente. É claro que nem sempre você vai conseguir atender a todo mundo, porque, sei lá, você pode ter lá 20 caixas de Coca-Cola e de repente aparece um cara que vai dar uma festa para 3.000 pessoas e você não vai conseguir atendê-lo ali, né? Mas isso é uma situação rara, né? Imprevisível. Mas ali no dia a dia você consegue ter uma previsibilidade bem legal e atender com uma probabilidade muito alta, né? Sempre E o está senhor acontecendo. hoje o senhor é professor de finanças na PUC Minas, né? Exato. Então, você ensina uma educação financeira?
Na PUC Minas, especificamente, por exemplo, semana que vem eu vou começar uma disciplina que é de análise de risco para gerenciamento de carteiras. Aí a ideia é um pouquinho diferente, porque, por exemplo, o preço de uma ação na Bolsa de Valores é uma coisa imprevisível, né? Então, aí se a gente vai tentar usar técnicas de previsão para, digamos assim, adivinhar qual vai ser o preço, isso não costuma dar final feliz, né? Então, aí a ideia é um pouquinho diferente. A gente não quer adivinhar o que vai acontecer, mas a gente quer conhecer a estrutura de probabilidade para poder montar uma carteira que vai ter uma rentabilidade interessante com um nível de risco razoável. Eu costumo dizer que é como se fosse um cassino, né? Só que no cassino você tem duas filosofias opostas acontecendo, né? Quando você vai a um cassino, você como jogador, você usa a filosofia do jogador, que é essa filosofia de tentar adivinhar o que vai acontecer. Então, seja lá como for, você quer adivinhar onde que a bolinha vai cair ali na roleta. Então, se você usa física quântica, ou astrologia, ou sonhou com alguma coisa e joga lá, mas a filosofia do jogador dentro de um cassino é adivinhar o que vai acontecer e apostar ali as suas fichas nisso. Mas quando a gente pensa num cassino do ponto de vista do dono do cassino, que você há de convir comigo que é muito mais interessante, né? Porque o dono do cassino ganha dinheiro, o jogador às vezes ganha, às vezes não, mas o dono do cassino ganha quase sempre, se não for sempre. A filosofia do dono do cassino é outra. Ele não está interessado em adivinhar o que vai dar na roleta. Ele quer que a roleta fique rodando, porque antes da roleta rodar, ele já fez o seu dever de casa, estudou as probabilidades daquele jogo e já montou o sistema de apostas de acordo com as probabilidades. De modo que o que quer que aconteça ali não faz grande diferença para o dono do cassino, porque ele vai na lei dos grandes números e ele sabe que ele vai ganhar ali com uma probabilidade altíssima no final da história. O que interessa para o dono do cassino é diversificar o máximo possível, né? Ele não quer ter só uma mesa de roleta com uma aposta altíssima, ele quer ter dezenas de mesas de roleta com a aposta pequenininha e a coisa está rodando ali, ele está ganhando dinheiro. Então, é muito interessante, porque quando a gente vai para o mercado financeiro, é a mesma ideia, né? A gente tem, de um lado, muita gente com essa ideia de tentar adivinhar o que vai acontecer e apostar, né? O pessoal que usa a Bolsa de Valores como se fosse um cassino, mas a gente tem, do outro lado, muita gente que trabalha com probabilidade e quer montar uma carteira diversificada e usar a lei dos grandes números. A grande vantagem, é claro, da Bolsa de Valores sobre um cassino é que no cassino um só ganha quando o outro perde, né? E na Bolsa de Valores não. Como você está investindo em empresas que estão atuando no setor produtivo da sociedade, né? Essas empresas vão gerar riqueza, né? E você tem uma soma positiva, né? Então, a Bolsa de Valores é muito melhor do que um cassino, porque todo mundo pode ganhar, né? Quando a economia do país vai bem, as empresas estão gerando lucro, gerando riqueza, isso é bom para todo mundo, né? Mas, mesmo assim, as técnicas de diversificação de risco são muito importantes, né? Porque dá menos susto, né, para a pessoa. Dá menos susto. A estatística está dentro da matemática aplicada. A estatística é uma das grandes aplicações da matemática, né? Ela faz, e tem se tornado cada vez mais importante, né? Justamente porque atualmente a gente trabalha com Big Data, né? Só para a gente ter uma ideia, né? No final do século passado, né, lá nos anos 90, era considerado Big Data arquivos de 1 giga de tamanho, né? Quem produz vídeo aí já sabe que 1 giga não é nada, né? Então, hoje em dia, você tem no seu celular o que seria considerado Big Data na virada do século, né? Então, a quantidade de dados que a gente tem hoje é muito grande. Isso tem que ser tratado com computadores, com técnicas estatísticas e tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, a gente junta métodos numéricos, métodos matemáticos, estatísticos, computacionais,
para conseguir tratar esse grande volume de dados aí com sucesso, né? Que é para melhorar a vida das pessoas no final das contas, né? Quer dizer, Sim. se a gente consegue ajudar um supermercado a sempre ter o produto lá, isso é bom para todo mundo, né? Se você chega no supermercado e não tem o produto que você quer na prateleira, você vai perder dinheiro, porque você vai ter que pegar o carro em outro, vai perder tempo, né? Você vai ter um custo ali, né? A mesma coisa acontece no setor de energia, né? Se a companhia de energia lá fizer contratos um pouco errados ali na hora da previsão, vai faltar luz para alguém, né? Então, quando a gente ajuda as empresas a otimizar ali, né, a sua função social, a gente está ajudando a sociedade como um todo, né? Que é o nosso objetivo, né? A gente quer melhorar a vida de todo mundo, né? Então, nós podemos chegar também, então, nos ODS da ONU, os objetivos, né, de Com certeza. sustentabilidade, né? E tudo isso que está sendo feito, então, também está dentro desses objetivos. Então, a matemática também é importante para que os objetivos sejam alcançados. Com certeza, né? Quando a gente utiliza a matemática, né, como uma ferramenta de otimização, isso é para melhorar a vida de todo mundo, né? Então, a gente quer reduzir o desperdício, né? A gente quer reduzir qualquer dano que vai ser causado ali, né? E, por outro lado, a ideia é gerar o máximo de benefício, né, para a sociedade, né? Isso com sustentabilidade. Então, quanto mais eficiente a gente for, mais sustentável é o nosso negócio, né? Então, às vezes a gente vê muita gente preocupando com o meio ambiente e tal, não sei o que, papai, e o sujeito dentro de casa desperdiça tudo, né? É. E não é por aí, né? Você tem que combater o desperdício em todas as frentes aí, né? Otimizar os recursos que você tem disponíveis. E isso é bom para todo mundo, é bom para a pessoa, né, que faz isso, é bom para a empresa que faz isso e é bom para a sociedade como um todo. Não tem dúvida isso, né? A gente sempre quer melhorar o conforto familiar, né? O conforto do cidadão, né? Isso são uma série de ações e atitudes, né? E Você, não, como não só professor, há agora. quantos anos? Você é professor há quantos anos, professor? Eu comecei a dar aula em 1995. Né? Eu terminei o meu mestrado em 94, né, na UFMG, fiz o concurso logo a seguir e comecei a dar aula no departamento de matemática, tá, desde 95. Aí, desde então, eu já dei aula em vários lugares, né? Eu fiquei na UFMG até 2011. Aí, quando eu saí, eu passei a dar aula no IBMEC, né? Depois na PUC também. E já dei aula em vários lugares, né? Assim, eu tenho muitos e muitos ex-alunos, né? Às vezes o pessoal fica chateado com a gente, porque eu tenho tantos ex-alunos que é difícil lembrar de todo mundo, né? E o professor de cálculo todo mundo sempre lembra, né? Sempre guarda, né? Mas como é que o senhor vê há 30 anos atrás e hoje? O aluno mudou também? Ou só as ferramentas tecnológicas que ajudam mais? Olha, a gente tem assim uma sensação reinante, né? Quando a gente conversa com todos os professores mais antigos, todo mundo comenta assim: ah, piorou muito, a coisa decaiu demais e tudo mais. Eu não compartilho totalmente dessa ideia, não. Às vezes o professor mais antigo pode ter essa sensação, né? Porque antigamente você tinha o pessoal tendo acesso a uma educação de muito boa qualidade, mas com uma porcentagem mínima da população, né? Então, hoje você tem muito mais gente com acesso, né? E assim, a média certamente piorou muito, né? Se você considerar a média em relação a quem tinha acesso à educação. Hoje você tem um número muito maior de pessoas com acesso à educação. Foi feita uma abertura muito grande, né? Lá a partir dos anos 60, né, do século passado, já houve uma ideia de popularizar enormemente a educação, o que é muito bom, mas não teve um cuidado tão grande assim de formar professores. Então,
claro que isso é difícil você manter a qualidade que você tinha, por exemplo, quando você tinha um colégio estadual central, que era a grande referência aqui de Belo Horizonte Eu Educação, estudei lá. você, Eu estudei lá. você era uma referência enorme, mas as turmas eram pequenininhas. Você tinha uma turma ali de cada ano com uma qualidade altíssima. Na hora que você tem, hoje, só em Belo Horizonte, mais de 1.000 escolas, né, é mais difícil você manter aquele nível de qualidade que o pessoal pensava lá do Colégio Estadual Central. Então, esse nível de educação de ponta, né, não é a média. Né, não é a média. Você ainda tem educação de ponta. Hoje a gente tem colégios de ponta que são até melhores do que os antigos, né? Hoje, se você pegar um colégio como o Bernoulli, por exemplo, é uma educação de excelente nível, né? E até com um volume muito maior. Hoje, se você pegar os colégios de ponta ali, além do Bernoulli, você tem ali o Santo Antônio, o Santo Agostinho, né? O próprio Loyola, você tem um volume muito maior de alunos com uma educação de ponta. Só que na hora que você pega a pirâmide toda, né, que a base da pirâmide aumentou muito, dá essa sensação. Mas eu acho que vai melhorando. Eu acho muito melhor você ter todo mundo tendo acesso à escola, mesmo que essa escola, na média, não tenha aquela qualidade fantástica que a gente gostaria que tivesse, né? Nós adoraríamos que tivéssemos uma escola pública no nível da Noruega, né? Mas é melhor ter para todos alguma coisa e, ao longo do tempo, ir melhorando. O que nos preocupa, né, é que, ok, a base foi ampliada, agora é preciso haver um esforço grande da sociedade no sentido de melhorar, né, melhorar o nível, né, da qualidade aí das escolas. Então, você ter acesso para muita gente, ok, mas aí tem que tomar medidas no sentido de melhorar, né? Então, aí que o O Brasil senhor está também patinando. participa, o senhor também participa do Instituto de Ciências e Inovações? Não, por enquanto não. Certo. O, mas eu acompanho, né, muito as inovações científicas aí, porque a gente não pode parar, né? A gente É tem que claro. acompanhar, mas eu não estou diretamente vinculado a nenhum instituto específico, né? Ah, tá Só certo. o meu vínculo hoje é com a GAVD Consult e a PUC Minas como professor aí de Muito pós, bom. né? Mas dentro da PUC Minas eu estou mais vinculado ao IEC e a, a PUC Minas virtual, né? É. Eu tenho muitos alunos que eu nem sei quem são, porque eles me veem no vídeo e eu não tenho ideia, né? Às vezes o pessoal entra lá no LinkedIn, no Facebook, e fala, não, sou teu aluno lá e tal. Pô, muito prazer, legal, eu acho bacana, né? Eu gosto muito quando os alunos nos dão feedback, né? Eu acho que um dos grandes problemas da educação à distância é, às vezes, a falta de feedback, né? Quando a gente está ali na sala de aula, às vezes o aluno não precisa nem falar nada, você já olha para a cara dele, você já sabe se ele gostou, se ele não gostou, se está meio esquisito, se não, se está claro, se não está claro, né? Então, isso é uma coisa que a gente ainda tem que desenvolver meios, né? Na educação à distância, né? Eu acho que a Acho que o coisa vai. virtual ainda precisa do presencial, né? De vez Eu em acho quando que precisa ter presencial, né? eu acho que pelo menos de vez em quando seria interessante, né? Né? Tem essa questão mesmo. Nosso tempo está terminando. Queria que o senhor deixasse uma mensagem. Bom, mais uma vez eu queria agradecer, né, pelo convite. Eu acho que foi um papo bem legal, né? E a mensagem que eu gostaria de deixar, especialmente aí para a turma jovem, né, que está aí correndo atrás, né, é que a educação é um grande caminho, né, para a ascensão, né? Às vezes o pessoal fala assim, a educação melhora a vida das pessoas e tal, parece uma coisa muito vaga assim. Eu tenho 30 anos de professor. Nesses 30 anos, eu já vi a educação melhorar enormemente a vida de muita gente, né? E muitas vezes melhora a vida da família inteira, né? Então,
Eu acho que a grande ferramenta é o grande caminho, né, que a gente tem que seguir, né, e está sempre atualizando, porque a gente tem ferramentas cada vez mais modernas, tem todo o mundo da inteligência artificial que agora começa a chegar na sala de aula, né, e pode fazer uma diferença grande também. Então, a turma jovem, né, eu acho que investir em educação ainda é o melhor investimento que a gente pode fazer, né? Baixo risco e alto retorno. Muito bom. Eu acho que a educação transforma e liberta. Né? Quando o ser humano Exatamente. entender isso, acho que todo mundo vai estudar. Né? Professor Pois é, Leopoldo, obrigado, viu? Obrigado eu que aí pelas agradeço. suas palavras, sua história, sua percepção profissional, principalmente da matemática, dos números. Muito obrigado, viu? E um grande abraço. Obrigado, um grande abraço para todos aí. Valeu. Então tivemos aí o professor Leopoldo Grarreda, que é um mestre há 30 anos, né, dos números e cada vez mais da matemática aplicada. E é sempre bom de saber que também tem a matemática não é aquele bicho de sete cabeças de antigamente, né? É uma ciência que tem muita aplicação, talvez as aplicações mais interessantes. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.